Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e nós estamos aqui, como sempre, no Juice Hub, que é o maior hub de inovação da Baixada Santista, a nossa casa, novamente, nessa temporada. Ao meu lado eu tenho, como sempre, o Kaique Barbosa. Boa noite, maninho, tudo bem? Boa noite, Ju. Isso aí, e a gente tem sempre nos bastidores Beni Coqueto Filho, Luan Matos e Jéssica Lafron, trabalhando muito para entregar um conteúdo de qualidade para vocês às quintas-feiras, às 20 horas. E, maninho, jogo já para você a primeira pergunta do programa. Quem é o convidado de hoje? Boa noite, Ju. Boa noite a todo mundo que está assistindo nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre arte e música. A gente nem gosta desse assunto, exatamente, né? que a gente nem gosta, né? E a gente trouxe para falar conosco o Marcos Maciel, que é ator, músico, que já tem até um single lançado, né? Um EP para esse semestre agora. E também 3 livros publicados. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, pessoal. Boa noite. E, assim, são muitos projetos, a gente começa a fazer e sempre tem algum que, assim, a gente termina, começa, já pensa em outro e continua. Sempre assim na parte da arte. Sim. São 3 livros em 30 anos, então é um livro por década. E tá melhor que muito autor aqui, né? Por aí. Nossa, gente, nem me fale. Ainda penso em lançar mais um, talvez, se não esse próximo semestre, ano que vem. Show. Olha só, tá sempre... A gente vai falar já mais sobre esses livros, sobre a música, sobre tudo, né? Isso aí. Mas a gente começa como, maninho? Com a segunda pergunta, né? Depois que eu te pergunto do convidado, que é a desconstrução de rótulos. Quem acompanha a gente sabe que a gente sempre começa por aí, né? Marcos, a gente vive numa sociedade, artistas sempre refletem muito sobre isso e se produzem sobre isso, né? Que é de rótulos, de estereótipos, né? Então, imagino eu que quando você diz que é ator, né, músico, quer viver da arte, várias preconcepções venham aí na cabeça da galera, né? Então, a pergunta nossa primeira para começar a discussão é: quem é o Marcos, né? Como que você gostaria que as pessoas que estão assistindo a gente te enxergassem? Bom, em questão de rótulo profissional, eu me enxergo como Marcos artista, e é isso que eu quero passar, justamente porque eu acabo abrangendo e abraçando várias vertentes. Então, literatura, teatro, música, então me considero nessa composição como artista. E como pessoa, um ser humano como qualquer outro. Então, realmente é um artista de carteirinha, né, Kaique? Um multifacetado, né? Tem várias vertentes aí que você segue. E vamos então, já que a gente está nesse assunto de ser artista, é uma pauta extremamente relevante, né, no nosso cenário local e nacional também. Fala pra gente um pouquinho, Marcos, como que foi decidir, né, se teve um momento de decisão de, não, realmente vou por esse caminho, como que foi esse processo para você? Bom, assim, no Brasil, obviamente, a gente vê que não é fácil a área da cultura. Outras áreas também estão ficando um pouco escassas. Na verdade, acho que todas as áreas estão. Só que a cultura é a que mais sofre, vendo de dentro. E também, assim, quem vê de fora, por exemplo, em outras cidades, há um meio cultural que a pessoa possa aproveitar. Então, ela tem que sair da cidade e ir para outra. Então, aí já reflete um ponto. Bom, no meu caso, assim, de início, eu era um pouco relutante, porque eu comecei a fazer teatro quando tinha 14 anos, mas naquela brincadeira, porque, assim, os colegas todos queriam fazer teatro, então a gente foi lá no centro comunitário, no Guarujá, e a gente fez. Aí, depois de um tempo, quando eu tinha uns 16 anos, dei uma afastada, e pensei em ir por um outro caminho e tentei contabilidade, que não rolou. Nossa, extremo oposto, assim, né?
E assim, eu até era bom em matemática, só que a contabilidade me deu um certo bloqueio de uma certa forma. E aí eu pensei, pô, nessas partes de contabilidades, RH e tudo mais, aí eu pensei, eu sou voltado mais para humanas, não tem jeito. A contabilidade geral, que era a matéria principal, não ia tão bem. Então assim, não, vou abandonar. E aí eu decidi ir pro Senac. E acabei conseguindo a bolsa que eu queria. Então, que legal, foi um alívio. Você Senac com bolsa, né? Foi, nossa. E muitas pessoas não sabem que tem vários cursos pelo Senac, que tem essa possibilidade. Quer comentar um pouquinho pra gente de como é pra, de repente, escolher um curso e tentar a bolsa? Bom, na época que eu fiz, foi em 2013, mas também já cheguei a fazer um outro curso por lá. Mas era meio que por ordem de chegada no site. Então, eu aconselho o pessoal a ligar para o Senac, procurar informações, porque é possível conseguir uma bolsa. Né? Então, e foi um curso que durou quanto tempo? Foi 1 ano, mas era de segunda a sexta. Aí era na parte noturna, assim, umas 7 até umas 10h30. É como curso técnico a Sim, formação? foi. Aí eu consegui meu DRT de entrada através de lá. Legal, e conseguiu o DRT, Consegui. Né? Então a formação é considerada de qualidade, né? Sim. A gente sabe que o Senac, o sistema S todo, né? Tem vários cursos incríveis, desde a área da indústria, tecnologia, até artes, né? Até artes. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu me interessei por um curso de desenho de moda, eu acho. Eu cheguei até a tentar na época. Eu gosto muito de desenhar, né? Então, acho que é legal, né? Quem tem interesse aí, que tá pensando em fazer algum curso, se informar, conhecer a estrutura e tentar a bolsa, né? Se for o caso, preencher os requisitos, porque vale a pena, né? Muito, muito, vale mesmo. E aí ainda você, mais pro material. Estando lá no curso, sentiu que era isso mesmo? Senti. Eu posso dizer que eu peguei uma boa bagagem ali do Senac, mas é aquilo, no teatro a gente não pode parar. E a gente tem que ir atrás de fazer alguma peça, algum projeto, porque você sempre acaba enferrujando e reaprendendo novas coisas. E como que é esse cenário, falando primeiro da sua cidade, né, Guarujá? Sim. Eu nasci no Guarujá, porque acredito que a maioria das pessoas que acompanham a gente sejam de Santos, mas a gente tem... Eu ia falar ouvintes, ó. A gente tem ouvintes da Baixada Santista inteira, em São Paulo também, Sim. né? Em outros estados. E acho que é legal situar a galera, né? De o que você enxerga, como você enxerga o cenário cultural lá do Guarujá. Meu Deus, pesado. Assim, eu vejo que tem pessoas que são bem intencionadas lá, mas sempre tem alguém por dentro, acho que não só no Guarujá, mas como todas as outras cidades, que não faz o serviço direito e acaba respingando para os outros e, consequentemente, a gente não consegue fazer o tanto que gostaria de fazer. Então, no Guarujá é difícil. O lado bom é que, assim, o pessoal da cultura, eu vejo que está se unindo mais, né? E a gente tem feito algumas reuniões. Eu participei de poucas, mas achei que foram bem ricas no quesito de informações. Tinha muita coisa que eu não sabia. E também tem essa coisa que tem muito dinheiro que é repassado e você não sabe para onde vai, é bem louco. Essas reuniões são do Conselho da Cultura? São. Aí pode ir a público também, assim. Se eu quiser chamar alguém, ou alguém perguntar, assim, posso ir? Pode. Exatamente. Que vai ter no jornal, né? Fala de Conselho de Participação Popular. Sim. Guarujá, Santos, São Vicente, todas as cidades têm Conselho de Direito, né? Aqui o Marcos está falando do Conselho da Cultura. É um espaço que é formado, para quem ainda não conhece, por poder público e sociedade civil, meio a meio, pelo menos, né? Ali tem representantes das secretarias, então tem que ter alguém da Secretaria de Cultura, de Saúde, enfim, as que forem pertinentes. E tem as cadeiras de cada área dentro da cultura, Sim. né? Provavelmente tem uma cadeira de teatro, uma de audiovisual, da música. E esses representantes são eleitos pela população que é da área, né? Tem todo um processo de votação, enfim. E eles têm que representar aquele segmento, né? Então, para onde que está indo o orçamento da cultura? Quanto que é esse orçamento, né? Como ele está sendo investido? Eu já fui do Conselho da Cultura do Guarujá. Isso que eu ia falar, eu lembro que você já esteve lá, né? Eu estive na cadeira do teatro, inclusive, e é um baita instrumento de controle social mesmo para a gente questionar, né? Opa, peraí, será que é mais pertinente investir esse valor aqui ou ali, né? Porque
eu acredito que a gente não consegue avançar muito na arte, na cultura, se a gente não tiver um respaldo do poder público de fato e políticas públicas. Trazer mais artistas, sobre o retorno da Lei Aldir Blanc II, né, que ainda está sendo estudado, né, que meio que está virando um mito, porque sempre fala que vai ter a Lei Aldir Blanc II, mas a gente ainda não sabe. Também tem sobre a Lei Paulo Gustavo, eles estão tentando estudar algumas estratégias, né, que possam trazer artistas de outras vertentes, porque a Lei Paulo Gustavo é mais voltada para a área do audiovisual. Mas é possível ter várias ideias, mesmo sendo da literatura, da música. Da música você pode fazer algum projeto totalmente audiovisual. Da literatura dá para fazer também uma parte mais podcast, que seja visual também. Dá para fazer muita coisa. Você sabe que no Guarujá a gente tem uma grande deficiência na cultura, né? Algo que, não sei, atrasa ou nem incentiva. No teu ponto de vista, qual é o grande problema que nós temos? É essa falta de comunicação, de informação, de divulgação? Ou é mais uma questão mesmo, que nem você citou aí, de tem um repasse, a gente sabe para onde vai... Rola uma corrupção? O que você acha? Qual é o teu ponto de vista disso? Um pouco dos dois. Ainda mais também tem aquilo que, assim, às vezes mal tem edital alguma coisa, né? Eles deixam um pouco mal divulgado também. Essa questão de divulgação é bem difícil. E também, assim, não vou jogar toda a culpa pra cima deles. Tem questão de artistas que, às vezes, reclamam muito. Mas tem informações que estão ali, mas a pessoa também não vai atrás de ler, procurar se informar. Tem isso. É os dois lados, assim. Mas a questão da cultura é bem deficiente mesmo. E você já tem quanto tempo que você se formou ator? 2013. 10 anos. 10 anos. E quais peças que você já apresentou? Bom, a última eu apresentei a que você tá agora. Sim. Né? Confusões da Paixão. Foi bem divertido. Assim, foi a criação da Thay, né, do Carlos. Foi uma comédia, eu acho que eu também, na época, eu tava precisando, porque, assim, eu gosto de comédia e tudo mais, gosto de ver, mas é que eu sou muito da parte do drama. Então, adoro um drama, só que eu tava precisando fazer algo cômico. E foi bem divertido. O Miguelito, né, que é o personagem que agora você tá fazendo. É um personagem que nós dois dividimos, tá? Pra quem não sabe. Pra mim foi bem leve de fazer, tava precisando dele. Tem uma peça que me marcou bastante na época, que foi lá para 2015, que se chama Ânsia, da Sarah Kane. É uma dramaturga, assim, que morreu bem jovem. Ela tinha uns 27 anos quando ela veio a falecer. E era do Teatro do Absurdo. Eu acho que, pra mim, foi uma peça super pesada de fazer, porque a gente teve uma cena ali, outra que o elenco teve que ficar nu. É uma peça bem... não é pesada a palavra, mas ela é bem complexa. Densa, exatamente. Mas, assim, tipo, eu acho que ali eu pude perceber que eu não tinha tanto estofo como ator, né? Mas me enriqueceu bastante depois que eu fiz todo o processo. Mas, assim, tipo, pra mim foi a mais pesada de fazer. Imagino, porque você se formou e aí você já começa com ânsia. Assim... Ainda demorei um pouquinho pra chegar, né? Eu comentei com um colega, o Cássio Raci. Aí eu falei assim, poxa, sabe de alguma peça pra fazer e tudo mais? Aí ele falou, tem um grupo que tá fazendo peça pra tal espetáculo. Assim, quero tentar, né? Aí chamaram. Só que assim, meu personagem, ele era bem doido. E eu já sou mais, tipo, calmo. Então, tinha essa carga pesada dele, mas gostei bastante. E pelo que eu pude estudar, assim, um pouquinho, né? Fazer a minha gênese do personagem. Ele era um personagem que acabava sendo bem culto, mas ele era muito corrompido. Tipo, assim, ao mesmo tempo que ele sabia vários idiomas, também bebia muito em excesso, se drogava em excesso, tipo... Mas... Complexo. Demais. Você teve que colocar toda a tua veia artística ali, empregar teu trabalho. Sim, e ainda foi pouco na época, sabe? Queria ter dado mais hoje em dia, mas tá bom. Foi, tipo, um aprendizado enorme. Mas às vezes a gente, como ator, não sei se é a Ju, mas eu também sou assim. A gente vai fazer Nunca tá suficiente. A gente vai fazer um trabalho e quando a gente termina, nossa, eu podia ter feito aquilo, podia ter colocado aquele caco, podia ter feito daquela maneira. Anos depois, então,
É que a gente vai avaliando, mas é uma questão de evolução, né? Sim. O trabalho do ator, a gente tá sempre em constante evolução. Não necessariamente quem acompanha sabe, né? Então, às vezes um personagem que tem uma cena ali na peça, né, novela, no filme, enfim, a gente faz todo um background dele, né? Da vida, como nasceu, onde nasceu. Conta um pouquinho de como é o processo de construção de personagem pra gente. Quando é uma peça, pelo menos pra mim, eu avalio todo o texto e tudo mais. E vou pensando no que aquele personagem está pensando para fazer determinada ação, o que motiva ele, o que eu posso acrescentar no personagem. Agora, eu acho que o que pega mais assim é quando é um personagem que é uma cena muito curta. Como é que eu vou, fazer algo realmente bom em uma cena que é muito curta? Então, eu acho que eu analiso bastante, assim. Tanto, são dois extremos, na verdade. Porque quando é algo mais extenso, você tem que dar tudo de si. E quando é algo pequeno, você também tem que dar tudo de si, né? Você tem que dar o dobro, né? Porque você tem mais ainda. Pouco tempo pra convencer, né? Sim. Eu só fiz uma cena pequena, que foi pra Poliana Moça, só tinha 2 falas. Aí eu tava com um ator... esqueci o nome dele. Mas... era só, obrigado, doutor. Coloquei uma palavra ou outra, mas, foi legal. Porque teve uma interação. Então, nessas partes eu tento agir o mais natural possível. Assim, porque isso fica muito over. Exatamente. Eu lembro que a primeira peça que eu fiz em teatro, fora ambiente escolar e tudo mais... foi com a Fátima Góes, que eu e o Kaique somos formados por ela, né? Que é uma mulher que luta muito pela arte na cidade do Guarujá. E foi o Maldita Parentela. Maldita, foi o teu primeiro? Foi. De época, isso. Né? Maldita Parentela. Que eu amo. Eu amo também, né? E é um baita desafio, porque é um texto de época, né? Todo rebuscado. E é uma comédia, né? E aí a primeira personagem que eu fiz mais de uma personagem, depois mudei de personagem nessa mesma peça, mais pra frente, mas eu tinha acabado de entrar na companhia, foi a Viscondessa. A Viscondessa era uma personagem que não tinha fala, né? Ela entrava em determinado momento, sentava, interagia com o que estava acontecendo e era isso, não tinha fala nenhuma. E no processo de construção da personagem, a partir do texto, porque não pode fugir do que está ali, né? A gente extrai o que é possível, depende ali da rubrica, enfim, do que a gente consegue observar. E eu fiz um processo de construção de personagem que eu morava no Guarujá na época. Eu atravessava para Santos. E eu ficava andando ali pelo centro da cidade, pela 15 de novembro, que foi uma rua que anos depois eu vinha trabalhar ali, né, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Então eu andava ali e tem até hoje, né, um beco que é do Conde de o nome. Sim, e na peça a gente falava dele, né? Ele. Então eu caminhava pela rua 15, a Rua do Comércio, e aí, observando, né, aquela arquitetura e tudo isso, né, os símbolos, a parte arquitetônica. Você vai remetendo a uma construção de sensação, enfim. E eu fui construindo a partir dela. Aí depois de apresentar a primeira vez, eu acho que eu apresentei mais umas 2 vezes, aí eu troquei de personagem. Foi tão bom que você ganhou destaque, ganhei, né? Um baita personagem difícil, né? Que era contracenante com você, né, Maninho? E aquela peça era uma delícia de fazer. E a gente se divertia muito, da coxia em cena nos ensaios, né, Ju? Exatamente. Ai, quero fazer essa peça de novo. Pois é. Teatro é muito bom, né? Porque o teatro desafia a gente. Depois, inclusive, a personagem que eu fiz foi a Laurindinha. Ela sambava no meio do palco. E eu, não sei sambar até hoje, mas de algum jeito eu dei uma sambada lá. Não me pergunte como. Caramba. Parece que a gente, às vezes, baixa um santo ali, né? Não sei. Mas o teatro desafia a gente, né? Você falou que já se sentiu desafiado por pegar personagens que são opostos a você. Eu acho que é mais gostoso, talvez, quando é assim. Porque fica menos parecido com você. Sim. Você sente que realmente tá ali no papel, né? Porque, assim, por exemplo, às vezes quando a pessoa já te conhece, é um personagem... assim, que é calmo. E o Marcos também é calmo. Fica assim, muito zona de conforto. Exatamente. Assim, não, eu gosto, assim, de uma loucura. Esses negócios é bem legal. O Miguelito, inclusive, Marcos, é um personagem que me desafia. Porque ele é o meu oposto. Né? Eu sou uma pessoa extremamente expansiva, que fala alto, e que samba, e que faz... E o Miguelito, ele é mais pra baixo a energia dele, né? E aí é um desafio, foi um desafio pra mim, né? Tá sendo um desafio construir esse personagem.
mais tímido, mais reservado. Ele é bem, né? Então, posso, não posso. Exatamente. Então tem que fazer esse trabalho de ator. E é exatamente aí que eu acho que para nós atores vem essa coisa. Agora eu vou mostrar que eu sou ator, né? Porque você tem que mudar completamente e emprestar o teu corpo para uma pessoa, para um personagem completamente diferente. Eu lembro que, não sei até se interação com o público tu tem alguma história para contar, mas assim, momentos que me marcaram muito daquela época da companhia. Foi uma vez, não sei se a Gé lembra, se você estava no dia, que a Juliana Xará, uma amiga minha do ensino médio, foi com a mãe dela assistir a peça. E aí elas foram assim, eu não lembro qual peça que foi, mas foi uma das peças que a gente fez, você tava também. E aí no final eu fui abraçar ela e a mãe dela, e a mãe dela falou assim, Ju, mas você participou porque eu não te vi. Ela não me reconheceu. Ela não me reconheceu na personagem, e era uma peça que eu tava em cena o tempo todo ali. Eu fiquei, caraca, mano, agora eu fui, hein? Porque ela nem me reconheceu. Exatamente. E a minha amiga me reconheceu, né? Deu risada pra caramba. E uma vez que eu tava na... como é que é a loja de papelaria ali do centro? De Cid Carvalho? Lolita? Lolita. Eu tava na Lolita e a gente tinha acabado de fazer Miséria, Pouca Bobagem. Sim. E uma mulher do nada virou pra mim e falou assim, isso eu já te contei, né? O que você fez com aquela família? Que absurdo! E começou a me xingar. E eu, calma, moça. Caramba! O que eu fiz? Primeiro eu perguntei, né? O que eu fiz? Aí eu me liguei que eu tinha acabado de apresentar a peça no fim de semana. Eu falei, foi um personagem, foi a Paty que fez, não fui eu, né? Então chega num nível que confunde realidade com... Caramba, então você fez muito bem. Convenceu, né? Que é gostoso, né? Ter esse feedback. Mas sim, nossa... Eu não cheguei até essa parte, assim, não. Só num sentido assim, nossa, muito diferente no palco. Não parece você, não sei o quê. De ficar impressionado, de nossa, como que você consegue? Porque geralmente o meu tom de voz eu deixo aqui mais baixo. Eu não falo tão alto nem nada. Mas quando é pra fazer e tal, sai tranquilo. A minha principal dificuldade sempre foi o alcance vocal do palco, né? Porque ator, né, de tablado mesmo... Tem que fazer a última pessoa ouvir o que você tá falando, mesmo tem isso também. Pra mim já não era essa minha dificuldade. Pra você já, né? Pra mim já era menos. A caixa vocal que você tem, né, na tua boca aí. É um som ambulante. E aí eu preenchia tudo. Aí, então pra mim era menos. No drama. Né? No drama e tal. Diminui. Que eu era sempre mais. E no vídeo, né, maninho? Não sei se você tem alguma experiência com vídeo já, mas a gente fez o Ruído junto. Sim. Né? Ruído tem cenas que remontam ali ao período da ditadura militar. Eu fiquei, inclusive, até muito mal em alguns momentos de gravação. Aquela tomada de cenas que a gente fez, eu não sei se você acompanhou a gravação na casa do Rafa, sim, da tortura. Sim, sim. Né? Uma que o ator me deixou toda marcada mesmo no braço, né? E outra que eu fiquei aquela semana do dia da gravação péssima, porque é difícil separar as emoções, né? Quando é algo muito intenso. E eu te dirigi, né? De direção de elenco em algumas cenas, e você teve esse exercício de tentar fazer do macro pro micro. Exatamente. E no vídeo ali a microexpressão faz diferença, né? E fazer esse negócio da voz, porque pro vídeo é diferente, né? A gente que vem de teatro, a gente tem esse costume de falar mais alto. Mas no vídeo não. No vídeo o microfone capta até o teu sussurro, né? E aí eu tive que fazer esse trabalho, eu lembro perfeitamente. Essa cena que você falou, que a gente gravou na do Rafa, foi tão tensa, Marcos, nessa gravação, que era um ambiente totalmente fechado, escuro, garagem. Sabe? E um calor, eu acho que eu tava ali na contra-regragem, eu não sei, o microfone, eu não sei. Verdade. E a entrega de vocês três, até o ator lá, eu não lembro o nome dele também, lembrar o nome de ator é difícil. Faz muitos anos. Ele também passou mal, né? Porque ele se entregava, ele era um torturador, então ele, sabe, ficava uma coisa louca assim. Foi muito tenso fazer aquilo ali. A gente teve gravações bem tranquilas, mas aquela cena ali em específico. E a gente, é muito louco, porque assim, o Rafa, ele escreveu e tava dirigindo, e eu... co-dirigi, ajudei também na parte do roteiro, e nós dois atuando naquela cena. Pouquíssimos momentos ele tava de fora, eu de fora, para ajudar na direção, então também uma loucura de papéis, né? Você chegou a fazer alguma coisa com vídeo já? Já, uns curtas, mas eu cheguei a fazer uma websérie, Facada. Foi a 2ª temporada, e era
o gênero assim, meio slasher, né? Uhum. Aí foi. A gente gravou. O Luan gosta desse gênero aí. O Luan é o nosso cinéfilo aqui, então se quiser opinar dos bastidores, Luan, fica à vontade. Depois eu vou mandar, então. Legal. O gênero assim do slasher, tipo, sempre adorei. Aí o Richard tinha comentado que tinha tal personagem. Assim, me manda, né? Aí eu vi o roteiro, tipo, super atualizado, sabe? E assim, tipo, tem um humor assim mais politicamente incorreto, né? Eu diria. E eu adoro, não posso mentir. Aí a gente fez e era sobre um grupo, né, de advocacia que estava querendo uma vaga sênior. E começou a rolar umas mortes ali e o bagulho ficou bem punk. Mas o meu personagem, o Nicolas, é LGBT. E, assim, ele e a outra menina, a personagem Melissa, tipo, eles sempre armavam algumas coisas, mas também não se gostavam muito. Era aquela relação de amor e ódio. E, pra mim foi bem divertido. Legal. E rolou muita coisa ali na série. É bem diferente do teatro, né? Nossa, bem diferente. Tipo, igual ele falou, é mais minimalista ainda na parte do microfone. Tipo, não pode. E a própria expansão corporal também, né? Sim. Muito diferente. Tem que ficar mais contido. E onde a gente pode assistir? Tá tem no YouTube. No YouTube? Isso. Legal que, assim, a gente estava falando do Rido, que é uma websérie também, né, que está no YouTube, e como essa expansão das redes sociais, né, YouTube, Instagram, permitiu que mais criadores de conteúdo pudessem expor a sua arte também, né? Antigamente o acesso era muito mais restrito. A gente gravou com câmera profissional na época, né, DSLR, que nem as câmeras que a gente grava o Bora aqui. Mas a parte de edição e publicar ali no YouTube, e qualquer pessoa pode ver, e você divulga, né? E depois a gente vê alcançando patamares de jornal, da visibilidade, né? Anos atrás isso não era possível, né? Então é um fator importante para quem é artista também, né? Sim. Qualquer ferramenta, assim, ajuda. Qualquer ferramenta, porque ajuda na divulgação. E da divulgação o pessoal chega até seu material e se alguém se interessar, acaba comprando. E vai compartilhando, né? É um desafio monetizar quando é dessa forma, né? Sim. Mas ainda assim, a criação de repertório e tudo mais é bem importante, né? Bastante. E o alcance do teu nome. Aqui no seu caso, a gente tá falando bastante de teatro, mas você também é músico, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tipo, foi o teatro, foi a música, como é que foi? Bom, veio primeiro o teatro. Teatro que primeiro. Da parte da música... foi meio que... não chega a ser a última, mas foi meu último foco desse momento pra cá. Mas, assim, eu comecei na escrita. Então, fazia algumas letras e tudo mais. Aí depois fui pra área, assim, da poesia. Mas da música em si, já tinha escrito várias letras. Tipo, em caderno na época, sabe? Quando a gente pegava caderno e ficava escrevendo. E tenho vários amigos que são músicos também, então a gente compartilhava algumas coisas entre si. E depois da pandemia eu tomei coragem de compor mesmo, fazer algo autoral. Você compõe letra, música, tudo? Sim. Legal. Mas em questão da música, assim, melodia, arranjo, eu pego uma ajuda. Sei tocar um pouco de teclado, mas não é aquele primor, né? Mas dá pra fazer a ideia da melodia, trabalhar em cima da letra. E depois eu sempre acabo repassando para algum colega também que é músico e a gente vai se ajudando. Legal. E você sente no processo criativo agora da música, né, alguma semelhança com o teatro? Porque eu imagino que escrever a letra e entrar ali, tu também entra num universo e numa persona, né? Sim. Bom, eu acho que no teatro, por exemplo, eu acho que você tem mais... o apoio ali do grupo, né? Então é sempre algo mais conjunto. E tem um diretor ali orientando também, que faz toda a diferença, né? Não chega a... sim, tipo, não é que é uma palavra que eu posso usar, mas é um pouquinho mais... pronto. Essa palavra eu posso usar. É mais acolhedor no teatro, né? Então tem aquela coisa que você pode errar e tudo mais, e você vai se acertando. Agora, na música, eu acho um pouquinho mais... assim, como eu posso dizer, é mais pessoal, assim, então aí você vai compartilhando, eu acho que é
mais trabalho de formiguinha ainda do que no teatro. E fazer com que o que tá na tua cabeça, a outra pessoa também entenda para chegar ali naquele objetivo final, né? Também é bem desafiador, Bastante. Né? E a música, assim, tem cantores que contam outras histórias que não tem nada a ver com eles, mas eu prefiro fazer essa parte um pouco mais sobre mim. E tô trabalhando algo mais poético, assim, também. Só que seja radiofônico também e tudo mais. E nós temos, nesse sentido de compositores, estou lembrando aqui de contemporâneas, né? Tem a Demi Lovato, que escreve muito sobre o que ela está vivendo, né? A relação dela com a questão de saúde, enfim. Tem a Taylor Swift, que escreve sobre seus relacionamentos e seus ex, né? Sobre o que você gosta de escrever, já que tem a ver com a sua vida, Marcos? Nossa, é porque, assim, pra mim ainda tá um pouco mais recente, mas eu vou falar um pouco mais das que, assim, eu escrevi e tá pra lançar logo mais. Legal. Do meu single, que eu lancei recentemente, foi a música. Já tem um clipe, né, que foi feito aqui em Santos. Que legal. Aí eu fiz com uma equipe lá do Guarujá também. Então, acho que essa coisa de comunicação com outros artistas é super importante. Sem dúvida. Então, sempre gerar trabalho assim. Pra se ajudar também, fulano né? também trabalha nisso e tal. Porque não, se ele estiver livre. Então, sobre esse single, a música... O nome do single é A Música. Isso. Tá. Fiz porque é em base assim, tipo... Só clichê, mas é fácil de achar também. Pensei nisso. Tipo, marketing. Mas porque fala mais da composição entre si. Mas de uma forma mais... leve, tipo, falando um pouco da letra, do que quer passar, do que eu quero escrever e o que eu quero cantar. Já o segundo single que eu tô pra lançar logo mais, que se chama Aurora, ela já é um pouco mais poética, fala de um relacionamento que, assim, foi bom, mas passou, acabou e vida que segue. E das outras duas letras que vão fazer parte do meu EP, uma se chama Apesar de Você, é sobre um término de relacionamento que não foi bom e que você vai poder trabalhar melhor a tua solitude. Legal. Então, é assim, aquela questão que num relacionamento você tem que estar completo, né? Então você tem que, como eu posso dizer, gostar de você mesmo primeiro, se conhecer, se abraçar, essas coisas, e depois você pode ter algum relacionamento, mas não alguém que te complete, alguém que te complemente, sabe? Assim, que te agregue alguma coisa, conteúdo, tudo mais. E que você possa crescer junto. E a outra música se chama Novo Mundo. Então, fala de coisas como... de alguns lugares que eu viajei e que eu tenho vontade de viajar. E que na cultura a gente também pode conhecer outras coisas. E mais ou menos por aí essa vibe. Legal. Até o momento são esses os materiais que eu tenho. Mas são tem muitas outras letras. Total são 4. 4 músicas. Isso. A música... A música, Apesar de Você, Aurora e Novo Mundo. E aí a gente tem a música já disponível para todo mundo ouvir e as outras em breve ainda esse semestre, né? A Aurora eu tô para lançar em abril. Aí eu só tô vendo direitinho com a distribuidora, que é a Trattori. Vou falar aqui porque se tiver algum artista independente, né, de música que se interesse em distribuir... Isso é muito bom. Eu recomendo a Trattori. Assim, não fã do mal de nenhuma, claro, que assim, mas eu pesquisei e ela é um selo nacional. Então, comigo, pelo menos, é muito mais fácil de entrar em contato com ela. Então, eu faço essa recomendação, né? E a música, ela já tem clipe, a Aurora também, não? As músicas do EP, eu trabalhei lyrics vídeos. Então, todas... vai ser um EP meio que visual, assim, mas o clipe principal foi pra música. Entendi. Aqui diz que você já tem mais de... Deixa eu pôr a lupa. Mais de 2.000 ouvintes mensais no Spotify. É bastante coisa, Foi. Né? É bastante coisa, porque você... Quando que você começou com a música? Em janeiro. Recente. Agora? Então você já tem aí uma galera que já tá te acompanhando, né? Como você se sente como artista vendo esse retorno? Foi bem legal. Tipo, nos 2 primeiros dias... Tá batendo, acho que 34. Assim, pelo amor de Deus. Assim, meu Deus, não acredito. Mas tá bom, né? Tipo, eu fiz porque eu também quis fazer. E tem essas consequências. Tu nunca sabe se
vai ser viral, se não vai ser. Sim. Tipo, no meu caso, eu sempre chuto um pouco mais baixo, não vou mentir. Mas tava muito baixo. Aí eu fui entrando em contatos, em grupos. No Spotify, a diferença dele pro YouTube é que assim, por exemplo, nessa casa de músicos, existem playlists. Então, sempre tem uma playlist, assim, de alguém, não precisa ser a editorial, mas que é um pouco mais moldada, tu pode entrar em contato, que foi o que eu fiz. E assim, tua música é legal, vou deixar, não sei o quê. Pra encaixar tua música Isso. na playlist. Aí, eu consegui algumas playlists, eu acho que eu tô em 7, mas não são editoriais ainda. E deu um bom resultado. Eu fiquei impressionado. Bastante. Legal. Sim, porque no YouTube, assim, o alcance que eu tive do vídeo é um pouco mais baixo, mas o algoritmo dele é um pouco mais restrito, assim, pelo que eu vejo, né? Então, eu cheguei a monetizar, subir um pouco os números, mas vou sempre mandando o pessoal e tenho sorte deles compartilharem também. Mas no Spotify foi uma surpresa legal. Aí eu tô aprendendo a mexer melhor na plataforma, tenho uma autonomia sobre ela, também. Eu que faço bastante vídeo, Luan, que me ajuda muito na produção dos meus conteúdos, às vezes a gente faz um vídeo extremamente bem produzido, que leva um trabalho, né, Luan, pra edição, pra gravação. Quem nunca, né? E aí posta e aí flopa. Né, Benny? O Benny também posta bastante vídeo. Aí você pega e grava um vídeo assim, vou gravar isso aqui. Assim, e aí, de repente, viraliza. Né? O Benny tem um ótimo todo mundo aqui se sentindo representado. Que é o do barquinho, Benny. Eu sou fã daquele vídeo. E é incrível. E para nós, artistas ou criadores de conteúdo, a gente fica ligado nisso, né? Porque, querendo ou não, hoje é o que dita, né? Os números. O quanto está crescendo, o quanto de visualizações, o quanto de clique. Vira uma vitrine, né? Os números, na verdade. E a gente fica ligado nisso, né? O tempo todo. Vai subindo. O Luan fica mais de olho, né, Luan? E aí ele vai me filmando. Porque se eu ficar... Teve um vídeo que eu lancei no meu canal, que eu falei sobre Cazuza. Maravilhoso. Eu amo aquele vídeo. E aí o Luan fez... O Luan, ele faz. Ele grava, ele edita, ele publica, ele divulga, ele... Nossa. Ele é a equipe inteira de produção. Ele escreve o roteiro. E o Kaique é a estrela. Eu sou a estrela, eu sempre gravo. E aí ele divulgou em alguns grupos de fãs do Cazuza e a galera foi lá pra assistir. Dara. E aí, amiga, rolou uns comentários falando mal de mim, que eu fiquei assim, a madrugada assim, esse povo me odeia. Esse povo fã do Cazuza me odeia. Porque a mulher foi falar assim, corrigindo. Foi muito válido, porque a gente aprendeu, mas ela corrigindo, assim, tipo, essa música não foi o Cazuza que escreveu. Essa música foi fulano. Eu falei, legal, gente, foi um furo aí, errou. Mas, tipo assim, não foi isso que o Cazuza fez. Ela falando um monte de coisa. Uma coisa que ficou subentendida sobre a AIDS. A gente falou, parecia... A maneira como eu falei, pareceu que ele teve culpa, não sei, uma coisa assim, né? E ela deu um hate lá, e eu fiquei assim, meu Deus, esse povo me odeia. Eu fiquei meio... Mas a galera gosta também, né, maninho, de pessoalizar o exatamente. E aí eu também cheguei à conclusão que se você tem hate... Você chegou lá, você tá chegando lá. Tá fazendo algo certo. Exatamente. É isso aí. Essa é a nossa internet de hoje. Como diz o Humberto, que é o secretário adjunto lá, um dos meus chefes, prego que se destaca, leva a martelada. Ele sempre fala isso pra mim. E acho que é legal compartilhar essas dicas, né, de processo de produção, né? A gente falou muito de processo criativo. E quando você falou assim, não... vou publicar e publicizar essa música. Quais foram as etapas que você planejou, assim, de uma forma resumida pra galera entender, mais ou menos? Nossa, é que assim, eu sou um pouquinho metódico em algumas coisas nesse sentido de arte. Porque o que acontece? Às vezes você tem um conteúdo bem legal, mas se você for jogar de qualquer jeito, tipo, pode acontecer igual ele disse. Tipo, fez um conteúdo muito legal e... Nossa! Então, pra evitar esse tipo de frustração, eu fiz o meu projeto, apresentei pro meu colega, que é o Gabriel, né? E nisso, ele viu as letras e... ele gostou bastante, né? E nisso a gente começou a trabalhar. Então, foi... Deixa eu ver... Tem 1 ano e uns 2 meses que a gente começou. Aí fui fazendo, tipo, igual eu te disse, trabalho de formiguinha, né? Aí eu procurei o produtor, que é o Jonas David, que ele é de São Paulo, e a gente foi conversando também, foi passando as ideias, e os arranjos que ele acabou montando, tipo, melhoraram 100% o que a gente já tinha.
E, foi isso. Acabei me sentindo bem acolhido e tal. Mas foi isso. Eu fui fazendo uma música por vez também. Mas passavam uns estresses legais. Porque, tipo, tem essa coisa. Não tá batendo o tempo, não tá batendo a nota certa, que não sei o que. E aí, tipo, tem que regravar. E eu costumo fazer assim, tipo, de gravar a voz em um take só. Eu prefiro fazer assim. Pra fazer já direto e acabar logo. Até chegar no nível que você queria deve ter demorado, né? Pra fazer demora um pouco. Mas assim, eu ensaio tipo uns dias antes. Aí depois vou escutando o que eu fiz. Aí trabalho em cima do que eu já tinha feito e faço. Legal. Aí eu faço dessa forma. Eu vou te fazer uma pergunta de leiga mesmo da Sim. área, né? Você falou que procurou um produtor de São Paulo e tinha um amigo contigo. O amigo estava voluntariamente no processo e o produtor você teve que investir alguma coisa? O produtor investi. Com o Gabriel, tipo, eu combinei, tipo, valores simbólicos que eu falei assim, amigo, tipo, é um trabalho independente. Mas eu acho assim, pô, tá com outro artista. É o tempo dele. A mesma coisa eu penso comigo, assim, pô, é o meu tempo. Tipo, ficar fazendo de graça. Tipo, tem que ter, querendo ou não, tu tem que oferecer pelo menos algum benefício, alguma coisa e jogar real. Tipo assim, a gente vai fazer sucesso que eu não sei o que eu vou receber depois. Tá, e não faz sucesso, o que a pessoa vai receber? Nada. Aí é frustrante. Então, com o Gabriel, combinei, né, de pagar algum valor simbólico. E como ele me ajudou e tudo mais, nos fonogramas, os fonogramas são como os CPFs, assim, da música. Então, a gente gera esse fonograma para colocar nas plataformas e ele tá ali como meu músico, no caso. Então, ele vai receber do que eu for receber. Legal. Aí tem isso que é feito pelo ECAD. É como uma sociedade, né? Isso. E com o produtor, como que é a relação? Com o produtor é uma relação legal também, tipo, a gente conversa. E como também é tudo independente, tipo, tem os valores ali que eu pego, que são legais. Mas como ele também ajuda nessa parte do arranjo, também coloco. Eu não vejo nada demais. Legal, acho que é interessante porque muita gente deve ter dúvida, né? De como funciona essa parte, eu não sabia. Sim. Legal, artista, além de ser artista, tem que fazer parte comercial, né? Produção, empreender. Planejamento, empreendedorismo, né? É trabalho pra caramba. E antes de ir pro Não Vire as Costas, Maninho, que acho que é legal a gente já ir pra essa parte do programa, eu só queria comentar que você falou do nome das músicas e um pouquinho de cada uma, né? Eu achei a solitude, a palavra que você usou. Vai ser o nome do meu EP. É muito interessante, porque você falou relacionando a relacionamento abusivo também, né? E de ter relacionamentos saudáveis. Solitude, a minha compreensão da palavra é de uma solidão saudável, né? Quando você consegue estar sozinho e estar bem, sem precisar e depender de outro, né? Então, essa distinção de uma palavra para outra. E achei bem legal, porque num contexto assim, estou sendo otimista de dizer pós-pandêmico, né? Pós-pandêmico, estamos passando da pandemia, a gente meio que foi obrigado a ficar, né, em solidão, em muitos momentos. Quem não estava acostumado com isso, né? E transformar isso num processo de solitude. Ressignificar, né? E para a saúde mental de uma pessoa é muito importante, né? Porque seja um relacionamento romântico, familiar, também, relação com o pai, mãe, com irmãos, né? Se você não ficar bem sozinho consigo mesmo, dificilmente você vai estar bem num coletivo, né? Meu Deus, imagina, você não tá bem consigo mesmo e acaba tipo, passando essa energia pra outra pessoa que tá do seu lado também. E buscando na outra pessoa algo que tá faltando em você também, né? Sim. E às vezes você projeta muita coisa na outra pessoa que você, tipo, gostaria de ser, não é, e ainda joga a culpa pra cima da pessoa. Tem isso também. Exatamente. Então, vamos ficar ligado no lançamento da música, que eu acho que ela vai ser bem interessante, né? Com certeza. E bora pro Não Vire as Costas? Vamos de Não Vire as Costas. Eu vou me esforçar aqui, porque com esse celularzinho eu já virei, mas não foi. Mas vamos assim mesmo. Não Vire as Costas de hoje, pra qual câmera, Beni? Que eu não vou virar as minhas costas. Fala sobre arte também, arte indígena, que
é fundamental para a formação artística do nosso país. A manchete diz assim: indígenas ocupam MASP e mostram arte influenciada por chá de ayahuasca. Eu sou curioso desse chá, gente. A fonte é da Folha de São Paulo. O trecho diz assim: o ícone no imaginário de quem frequenta o cenário cultural paulistano está de cara nova. A tradicional rampa vermelha do subsolo do MASP foi integralmente pintada com representações multicoloridas de cobras, folhas, malocas e índios e tudo que envolve a cultura indígena. A gente teve, né, um descaso com a nossa cultura indígena, né, e a gente vem aí lutando para trazer isso de volta, e eles ocupando mais espaços como o MASP, que, como diz aqui, né, um ícone do cenário cultural paulistano, é de extrema importância, né? A arte indígena, ela contribui, como eu falei, para a formação da cultura do nosso país. É a raiz, né? É a base, é o início de tudo. O que você acha, Marcos, dessa influência indígena na cultura do nosso país e, como diz a manchete, invadindo não. Se reapropriando, né, do espaço. Né? Exatamente. De um lugar que, como uma Avenida Paulista, um MASP, que é tomado por prédios e escritórios e tudo muito simples. O que você acha disso? Eu acho que eles estão, assim, tipo, estão sem a falta de representação, né, na verdade. Tipo, tu não vê muito, assim, falar sobre a cultura indígena, assim, na TV. O que falam, no mínimo, é sobre alguma notícia ruim que aconteceu com eles. Infelizmente. Mas, assim, não são poucos os documentários que tem de conhecimento indígena, que a gente não tem, que às vezes eu fico até com receio de falar algo errado, porque eu não tenho esse conhecimento. Né? Então, assim, tipo, é triste. E também envolve a parte da cultura nesse sentido. E, como você diz, é a raiz. A gente mal tem essa base vindo deles, porque a gente não chega até nós, né? Se a gente não procurar. E então, muito intencional isso, né? Porque na escola a gente não tem nada praticamente sobre cultura indígena nacional. Marginalizado também, né, Ju? A gente aprende ou ouve muitas coisas ruins sobre a cultura indígena, a maneira como eles cultuam os deuses deles e como eles fazem, né? Sim. Até com a questão das religiões de matriz africana. Exatamente. Então a gente cresce com mitos, né? Mitos e esses pensamentos, né, preconceituosos, e o que faz a gente se afastar. Sim. E aí não procurar conhecer. A gente tem um Dia do Índio que julgam ser o suficiente, né? O Dia do Índio, o Dia do Indígena, que julgam ser suficiente para que a gente pinte lá na escola um desenho do índio, enfim. E a gente não vai a fundo, né? Agora a gente tem a Sônia Guajajara, né? Acho que é assim que fala o nome dela, que ela tá na FUNAI, é isso? E que é uma grande representação. Quando nós íamos ver uma indígena assumindo um cargo de extrema importância, né? E eles precisam muito. A gente precisa, na verdade. Exatamente. Eu acho que a gente que precisa mais, né? Dessa Sim, porque eu tenho um conhecimento super vasto, assim, para falar deles. E é triste mesmo. Eu lembro que nas escolas havia muito sobre o evento, assim, de folclore e tudo mais, onde eu tive mais contato na época. Mas hoje em dia eu não vejo quase nada, assim, passar. Faz um tempinho que a gente saiu da escola, né? A gente tem a mesma idade que eu, que caí. 5 anos atrás. Foi ontem, mas assim, a cultura que era ensinada, principalmente através da aula de história, não apenas dessa matéria, né? Era muito eurocêntrica, né? Exato. O máximo que a gente aprendia da África era Egito, né? Que tem toda uma egitomania, né? Ali também, né? Uma capitalização da cultura egípcia e ponto, né? Grécia, Roma, Egito, Idade Média, e é isso, né? E o Brasil era a partir de Pedro Álvares Cabral, né? Como se antes disso nada tivesse acontecido.
espero, e aí acho que os jovens que nos acompanham, o Caio não tá aqui hoje, né, pra gente perguntar, mas coloquem aqui nos comentários pra gente se está mudando, né, esse ensino, o currículo obrigatório, né, porque precisa mudar, né, a gente precisa valorizar, até para evitar situações como a gente teve faz pouquíssimo tempo, eu espero que não retornem, né, de representantes políticos que, pelo menos a mim, não representam, dizendo que indígena não é gente, né. A gente, infelizmente, escuta pessoas falarem isso. Então, transformar esse cenário é muito através da educação também, da disseminação cultural, né? De manifestações que são contra culturas de matriz africana, religiões, né? Até hoje. Beni me mostrou esses dias um vídeo de uma determinada religião menosprezando uma religião de matriz africana e em público, assim, com muito orgulho, dizendo assim, não, a gente vai lá acabar com o evento deles, porque isso não é de Deus, né? Inclusive, ainda bem que agora virou crime, né? Esse Exatamente. tipo de coisa, finalmente. Exatamente. Porque intolerância religiosa, se a gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher a religião que participar, o que acreditar e o que não acreditar também. Exatamente. Né? E as pessoas não têm, tipo, esse respeito de coisas, assim. Se você é de uma religião, eu sou de outra... fulano não presta. Que não a sei minha tem que ser melhor, eu tenho que ter o isso. direito em detrimento do outro, né? Quando a Constituição fala que nós temos direitos de ir e vir e somos iguais perante a lei, deveria bastar para cada um exercer a sua fé, e o Estado laico, né? Estado laico, exatamente, né? Acho um absurdo audiências públicas, sessões ordinárias começarem ou encerrarem com saudação a Deus, nada contra Deus, né? Para quem acredita nele, mas tem pessoas que não acreditam. De um Estado laico, né? Exatamente. De uma diversidade religiosa que a gente tem. Exatamente. E como a nossa maturidade como ser humano é muito baixa, a gente precisa ter as legislações sendo criadas mesmo, para dizer o óbvio, né? Que não precisaria ser dito, né? Felizmente e felizmente também, né? Exatamente. Que é por aqui. Exatamente. E agora entrando no último eixo artístico ali que falta, né? Que é a literatura, já falamos de teatro, música. Agora vamos para a literatura, que também é uma ferramenta potente de transformação social. Literatura sempre contando do olhar de alguém a partir de uma realidade, de um momento histórico ou de um assunto, enfim, né? A gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Então, quando a gente lê os autores clássicos, né? Todos têm um viés e é importante ter noção disso quando a gente lê, mas é uma ferramenta, assim como o teatro, como a música, incrível, e acredito eu que o artista já tem essa alma de indignação e de necessidade de fazer uma crítica e de colocar isso pra fora, né? Tem. Então, como é que é a tua relação com a literatura? Bom, com a literatura, no meu caso, começou... assim, através também do teatro, né? Porque teatro, o pessoal pensa assim que é besteira, mas tem muita leitura. Pô! Né? Aí o pessoal pensa assim, eles só estão ali brincando, que não sei o quê. Por isso que muitas vezes os professores não deixam as pessoas verem os ensaios, né? Porque ali você tem que fazer a expressão corporal, tem que se soltar, mas tem toda a leitura por trás. E, assim, no teatro, eu peguei mais o gosto por ler, né? Porque a gente vai pesquisando mais. O que eu lia antes, assim, era mais gibi, mangá, essas coisas, mas depois peguei livros mesmo. E eu gostava também muito de ler os livros do Augusto Cury, tipo, eu me confortava, assim, nossa, tipo, muito legal, o jeito que ele falava. Na literatura, eu comecei a escrever mais letras de música na época, né? Aí depois, algumas coisas foram vindo mais poéticas. Aí fui deixando lá passar, tipo, 15, 16 anos que eu tinha. Aí depois do Senac, minha professora lançou um livro, mas ela já é, tipo, voltada para a área de jornalismo e tudo mais. E também fez lançamento de livro infantil. Aí no meu caso eu pensei assim, poxa, eu tenho conteúdo, vou ver o que eu posso fazer. Aí eu comentei com ela, tinha uma editora, que foi essa editora que eu lancei na época, a Multifoco, do Rio de Janeiro. Então aí eu peguei as poesias, compilei, fiz poesias novas na época e também repaginei algumas. E também, tipo, fiz algumas pesquisas, peguei antologias. E eu vi que cada escritor e escritora tinha uma peculiaridade diferente, assim, tipo, em questão da escrita, né? Tinha estética bem diferente.
Eu pensei, vou brincar um pouco com isso. Então, aí escrevia vários temas, tipo, sentimentos como amor, amizade, raiva, euforia, essas coisas. Então, peguei e depois que eu fiz tudo, revisei. E também tem essa parte que o pessoal sempre acaba esquecendo, mas é a mais importante. Registrei, né? Que foi na Biblioteca Nacional. Aí demorou uns meses, acho que foi uns 3 meses. Aí tudo bem, né? E depois eu enviei para a editora, o original, eles aceitaram. Aí a partir daí eu lancei meu primeiro livro, Sentimentos e Elementos. E depois veio uma composição poética, que foi lançado no ano seguinte. Qual ano que foi o lançamento do primeiro? 2014 e o outro 2015. Até aí eu tive um hiato legal, acho que uns 7 anos. E eu comecei a escrever um livro de romance e fui escrevendo. Só que aí, às vezes, bate um estresse, um bloqueio, porque é uma diferença enorme. Tipo, a poesia é mais você, ou outras coisas que você vê por aí e vai colocando. Agora, numa história, tipo, você tem que pensar na ambientação, pensar, assim, tipo, numa psique pra deixar um personagem bem humanizado e diferente dos outros, né, que estão ali, e no que eles vão acrescentar, e nos diálogos. Então, aí batia aquele bloqueio. Assim, e agora? Por onde que eu vou? Aí tá, fazer algumas anotações e comecei a escrever mais poesias. E fui deixando que, assim, tipo... eu escrevia, me aborrecia um pouco e extravasava na poesia, que era engraçado e irônico ao mesmo tempo, né? Que, tipo, eu tava cansado, mas escrevia mais. Aí eu acabei, depois de uns anos, lançando Emaranhamentos, que foi através da Lei Aldir Blanc, né? Que, assim, diferente dos outros 2 livros, que foi lançado de uma forma mais independente, apesar de ter editora, eu tinha uma limitação porque eu não tinha como divulgar direito. Porque você precisa de dinheiro para divulgar também. Então, eu tentei os projetos do PROAC e fui tentando aperfeiçoar com o tempo e nada, porque é a nível estadual. E a Aldir Blanc, felizmente, na época que aconteceu, né? Foi no tempo da pandemia, que foi péssimo, mas teve isso e eu já sabia mais ou menos o que fazer. Mandei o projeto, foi aprovado. E consegui trabalhar com outros artistas também, né, através do livro. Fiz algumas pequenas coisas, como vídeos, poesias, né, tipo no teatro e tudo mais, e pude chamar mais gente por causa do projeto. Então foi mais fácil de fazer, divertido, e aí eu consegui lançar o Emaranhamentos, que foi para uma editora aqui de São Paulo, que é a editora Jim. E foi ótimo. Agora eu pretendo finalmente lançar esse livro de romance. E começar um outro que eu tenho uns rascunhos, mas só vou escrever mesmo depois que eu lançar esse. E por enquanto, só a música. Show. Eu imagino que escrever poesia realmente seja muito diferente de escrever um romance, né? Muito mais... É errado falar que é mais complexo? Eu acredito que seja mais complexo, né? É mais complexo. A poesia, na verdade, às vezes assim, tipo, tem muita gente que fala assim, não gosto de poesia porque não entendo muito o autor. Assim, o autor quer passar a mensagem dele, mas ao mesmo tempo é um pouquinho mais pessoal, né? Então você vai ter que interpretar mais. Já na literatura como um romance, você vai estar escrevendo mais para o público. Então você tem que pensar mais como é que o público gostaria de ver, o que ele pode sentir com isso. Legal. São processos bem diferentes, né? São. Eu tô, assim, aprendendo, né? E fazendo. E eu vou fazer aquela pergunta, filha da mãe, que eu não devia fazer, né? Mas manda. Entre o teatro, a música e escrever, o que você gosta mais? Se você pudesse escolher só um deles pra vou fazer nos próximos 20 anos, o que você escolheria? Nossa. É difícil. É uma pergunta cruel. Mas eu vou responder de 2 formas, tá? 2 respostas, tá? Tá bom. Se fosse assim por anos, a música. Eu acho que a dinâmica, a vibe é ótima. Mas, assim, pra viver a vida inteira na parte da escrita,
Traidor. O teatro ficou, né? Deixou o teatro. Não, o teatro é minha paixão também. Só que, nossa, tipo, a demanda, sabe? Você precisa ter um tempo mesmo, assim, pro teatro. Tipo, tem que... Esgota você, né? A entrega. Nossa, sim. Tipo, e no teatro é tudo em grupo. Então, um depende do outro. Só que, assim, tipo... Na parte da música eu gosto de compor. E compor liga a parte de escrever. E na escrita, tipo... É o que te dá mais Ele é bom em logística, na verdade. Ele foi bem esperto. Eu gosto de escrever uma música, eu vou juntar aqui. Mas eu gosto muito de atuar, tipo... É muito legal porque é desafiador. Show. Depois dessa pergunta, filha da mãe, acho que a gente vai chegando no encerramento do programa. Bate-bola? E chega o momento do bate-bola, que eu sei que o Marcos é ótimo em logística, em planejamento, então ele vai mandar bem, vai conseguir te responder no bate-bola, né, maninho? Preparado, Marcos? Vamos lá. Vamos então pro nosso bate-bola com o Marcos Maciel. Bora lá. Marcos, arte pra você. É tudo. Música. É vida. E vida. A vida é saber viver. Livros. Paixão. E se você pudesse agora, imagina que o mundo parou pra te ouvir. O que você gostaria que o mundo ouvisse de você? O mundo tá ali naquela câmera, ó. Que o mundo ouvisse de mim... pra você viver e levantar sua própria voz. Olha, direto e certeiro. Senhoras e senhores, Marcos Maciel. É isso aí. Aí, valeu, pessoal. Parabéns. Marcos, foi ótimo te receber. Acho que não teria um convidado pra gente conseguir fazer um programa tão completo assim sobre arte, né? Falando de várias vertentes, assim, que não fosse você. E a gente agradece você ter aceitado o convite, né? Você também. Quer deixar um convite aí pro pessoal? Primeiro eu agradeço o apoio de vocês. Tipo, é muito importante. Podcast, hoje em dia, tá dando uma visibilidade muito maior para os artistas também locais, né? Então, acho bem importante. E o convite é para vocês me seguirem no meu canal, Marcos Maciel Oficial, lá no YouTube. Tem o selo verificado. Olha. Meu Instagram é @mmaciel.escritor. Mas vai lá no YouTube, assista o meu vídeo, a música que foi gravada aqui em Santos. E se inscrevam, me sigam, ativem o sino. Porque logo mais tem novos conteúdos e o EP Solitude tá para ser lançado logo mais. Isso aí, fica ligado no Spotify também, Com né? certeza. Vai lá, gente, também no Spotify. Marcos Maciel tá lá, verificado também. É isso aí. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço, por ter gente. estado aqui com a gente. Defender a arte, defender quem tá empreendendo aí no pequenininho, na luta. É compromisso, né? A gente precisa fazer isso, né, maninha? Com certeza. E nós estamos aqui encerrando mais um programa do Juicy Hub, né? Que é a nossa casa, que também incentiva muito os artistas locais, empreendedores. Então, como é bom, né? Que a gente falou de coletivo, né? Tá junto com pessoas, com instituições que têm a mesma perspectiva e valor que você. Então, aqui é um espaço, não sei se o Marco já conhecia, mas a gente faz um tour aqui contigo. Primeira vez. Primeira vez, a gente vai fazer um tour com você para conhecer. E se você quiser conhecer também, bora, vem aqui que a gente marca um café junto, né? E mostra todo esse espaço que é encantador. Obrigada, maninho, por ter estado aqui comigo, como sempre, arrasando com suas perguntas maravilhosas e o bate-bola desafiador. Obrigada, Beni, Luan Matos, Jéssica Lafron, que estão aqui nos bastidores, cuidando de tudo. Vocês não têm ideia de quantos fios e conexões tem ali para gerar esse conteúdo para você. E é claro, muito obrigada a você que acompanhou mais um programa aqui com a gente e que se não tivesse você do lado daí, não ia ter muito sentido ter a gente do lado daqui, né? É isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.